Bom dia! Estamos indo aqui para mais um encontro de latim. Eu agradeço a presença de você que está me assistindo agora. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, de Santo Tomás de Aquino, para que essa aula aconteça de acordo com a divina providência, que tudo que nela aconteça seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos, e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Agora, eu gostaria de pedir que você reze comigo o Pai Nosso em latim. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. E por fim, a Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Muito bem, eu vou pedir para vocês pegarem o seu livro Mínimos Conhecendo o Latim, que será o material que utilizaremos durante todo esse curso, e vou pedir para vocês abrir na introdução, na página 5. Há aproximadamente 2000 anos, a Bretanha foi conquistada pelos romanos, e os bretões se tornaram parte do gigantesco Império Romano. A família romana que você vai conhecer viveu no norte da Bretanha, em um lugar chamado Vindolanda. Olhe este mapa da Bretanha romana e encontre Vindolanda. Ela fica próxima à muralha de Adriano. Nesse livro, nós acompanharemos a jornada, as aventuras, as peripécias e o cotidiano também de uma família romana que viveu na Bretanha. A Bretanha, a atual Inglaterra, próxima ali da Alemanha, França. E no cotidiano dessa família nós iremos aprender o latim e algumas regras gramaticais. No contexto histórico, o Império Romano está em plena fase de expansão. Nessa expansão eles chegam até a Bretanha, e na Bretanha eles constroem uma muralha, a Muralha de Adriano, no ano 122 depois de Cristo. E essa muralha serve como proteção nos confins do Império. Agora eu vou pedir para você virar a sua página e abrir o livro no capítulo 1. Conheça a família. Quem é você? Quadrinho 1. Minimus sum. Mus sum. Repita, por favor. Agora a tradução da frase. Como ela ficaria? Em latim tem uma regra que define como diferenciar uma palavra do substantivo próprio do substantivo comum. Em português, no início da frase, sempre colocamos a letra maiúscula. No latim é diferente.
Nós só colocamos a letra maiúscula no latim se ela é um nome. Se estiver no início da frase e não for nome, mesmo assim, não coloque. Por exemplo, mínimos. Mínimos significa muito pequeno. Mas, por estar com um M maiúsculo, a tradução é mínimos como nome. Minimus sum. Sou mínimos. O que quer dizer a palavra sum? Sum significa eu sou ou eu estou. São dois verbos portugueses em apenas um no latim. O latim ele tem essa vantagem quanto ao verbo ser ou estar, que ele resume dois em apenas um. Quadrinho 2. Encerrando apenas a tradução do quadrinho 1. Sou mínimos, sou um rato. Mus significa rato. Quadrinho 2. Quis es. Lembrando aqui, no latim, toda letra deve ter o seu som pronunciado. Então é quis e não quis. Quis es. Repita comigo. Lepidina sum. Mater sum. Leia o quadrinho 2 em latim. Muito bem. A tradução da frase. Quis es. Quis es é uma pergunta quando você não conhece a pessoa e você chega nela. Quem é você? Quis es significa quem é você? Quem tu és, literalmente. Quem és? Ela responde, lepidina sum. Lembra do que o verbo sum significa? Eu sou ou eu estou. Então, lepidina sum, eu sou lepidina. Mater. Quais palavras do português têm uma relação com mater? Muito bem. Maternidade, maternal, materno. Por quê? Porque mater em latim é mãe. Todas as palavras que derivam é algo relativo às mães. Então, mater sum, sou mãe. Uma boa observação a fazer. Em latim, não existe artigo. O que é o artigo? O artigo é aquela palavrinha, aquela letrinha, geralmente, que colocamos antes do substantivo. Por exemplo, é o cachorro, a porta, os carros, as aves. É um exemplo de artigo. Outro tipo, um gato, uma galinha, uns carros, umas portas. Essas palavras, em português, são um artigo. O artigo define duas coisas. Define o que é aquela palavra na frase e qual o gênero dela. Por exemplo, é o cachorro, é um cachorro e é o masculino. Em latim nós não temos isso. Então, uma frase mater sum, ela pode ter 3 significados. Sou mãe, sou a mãe e sou uma mãe. Por conta desses 3 significados, fica na responsabilidade do leitor traduzir da melhor forma possível. Quadrinho 3. Quis es. Flavius sum. Pater sum. Leia você. Muito bem. Lembrando, quis es. Quem é você? Quem é você? Flavius sum. Sou Flavius. Pater sum. Lembra que mater é mãe. Então, pater parece significar algo que é muito próximo à mãe. O que seria? Seria o pai. Paterno. Paternidade. Todas essas palavras derivam de pater, porque pater em latim é pai. Pater sum, sou pai, sou o pai ou sou um pai.
fica aí a sua escolha, a tradução. Vale a pena lembrar que geralmente, não sei se você já notou até aqui, o verbo no latim fica no final da frase. Por exemplo, não é sum mater. Sou mater sum. O verbo ele é invertido ao contrário do português. Em português é o quê? Eu sou mãe. Em latim, mater sum. Inverte a posição do verbo, não por uma regra total, mas por uma clareza, para ficar numa perfeição maior. Em latim, o verbo sempre, na maioria das vezes, é no final da frase. Quadrinho 4. Quis es Flavia sum. Filia sum. Quem é você? Sou Flávia. Sou. E agora filha. Filha, acho que vocês já devem ter entendido. Sou a filha. Filia sum. Sou a filha. Quadrinho 5. Quis es Iulius sum. Filius sum. Leia o quadrinho 5. Quem é você? Iulius. Iulius pode parecer estranho a começo. Mas por que Iulius? Em latim, o J não existe. Como o J não existe, os romanos substituem pela letra I. Então, ao invés de ser Julius, é Iulius. Ao invés de ser Jesus, é Jesus, por exemplo. Traduzindo, sou Júlio, sou o filho. O latim ele tem essa capacidade de que a tradução não tem que ser totalmente literal. Por exemplo, Iulius sum. Em português você pode traduzir como sou Júlio, sou Iulius ou sou Július. Ele tem esse poder de flexibilidade quanto à tradução das palavras. Quadrinho 6. Quis es Rufus sum. Infans sum. Agora notamos uma palavra nova. Quem é você? Sou Rufo. Sou, agora infans. Quais palavras no português se aplicam, parecem que vêm de infans? Muito bem. Nós temos infância, infantil, infantilidade, porque em latim, infans significa criança pequena. Leia o quadrinho 6. Traduza-o. Muito bem. Quadrinho 7. Qui estis? Corinthus sum. Cândidus sum. Servi sumus. Vimos aqui que a pergunta mudou. Ao invés de ser quis es, nós temos qui estis. Qual a diferença de uma para outra? Quis é o singular. Qui é o plural. Es significa tu és ou tu estás. Estis significa vós sois, vós estás. Por exemplo, qui estis, então, colocando no plural a pergunta, quem são vocês? Eles respondem, Corinthus sum. Cândidus sum. Agora um novo verbo que encontramos aqui também. Servi sumus. Fazendo uma breve relação agora. Se es é o singular e estes é o plural, sum é o singular. Sumus, então, sumus é o plural. Sum, eu sou, eu estou. Sumus, nós somos, nós estamos. Então, serve também outra palavrinha interessante. Servos, serviçais, serviço,
todas derivam de serve. Serve significa servos. Serve sumus, então, somos servos. Quadrinho 8. Vindolande sumus. Vale lembrar que AE em latim sempre, sempre e sempre será pronunciado como E. Lembre-se, de novo aqui. AE se pronuncia E. Vindolande sumus. Traduza para mim. Muito bem. Vendo aqui agora para auxiliar na tradução. Sumus. Em latim, geralmente nós sempre vemos o verbo primeiro. Sempre veremos o verbo primeiro porque é o verbo que vai dar uma noção de singular ou plural e quem é o sujeito da frase. Sumus, como eu acabei de falar, nós somos, nós estamos. Vindolande. Em Vindolanda ou de Vindolanda. Por ser um lugar, uma cidade, não é de Vindolanda. Estamos em. Esse caso, nós ainda veremos mais para frente, é o locativo. O locativo, ele indica onde está a pessoa. Então, Vindolande sumus, repita. Estamos em Vindolanda. Quadrinho 9. Quis es? Vibrissa sum. Feles sum. Quem és? Sou Vibrissa. Vibrissa é o nome da carta. Sou, mas e Feles? Tem uma palavra no português que deriva de Feles. Talvez você já tenha encontrado, talvez não. Felino. O que é um felino? Felino é um mamífero com comportamento de gato. Exato. Feles, em latim, significa gato. Então, feles sum, sou um gato. Repita, por favor. Quis es? Vibrissa sum. Feles sum. Quadrinho 10. Mus exit. X. A letra X em latim sempre terá som de CS. Então é exit e não exit, tá bem? O rato sai. Exit significa ele ou ela sai. O rato sai. Muito bem. Abaixo dos quadrinhos nós temos as palavras para ajudar. Eu direi a palavra em latim, você repetirá depois de mim e dirá o significado em português. Quis es? Qui estis? Mater. Pater. Filia. Filius. Infans. Servi. Vindolande. Muito bem. Abaixo dessas outras palavras, nós encontramos 4 últimas palavras em negrito, no fim da página. Sum, es, sumus, estis. Lembrando, essas palavras representam o verbo ser, estar em latim. Eu sou, eu estou, sum. Tu és, tu estás, es. Nós somos, nós estamos, sumus. Vós sois, vós estáis, estes. Muito bem. Nesse capítulo nós vimos substantivos. O que são substantivos? Substantivos dão nome às coisas. Como assim, professor? Explico.
Um substantivo é toda palavra que vai dar um nome, que vai dar um significado àquela palavra. Se eu digo Isaac, Isaac é um nome próprio, é um substantivo próprio, porque só existe uma pessoa com meu nome, com as minhas características, nessa face da Terra, que sou eu. Agora, se eu digo livro, é um substantivo comum, porque existem milhões de livros nesse mundo, entenderam? De novo, substantivo é o que dá nome às coisas. Substantivo próprio, nomes de pessoas ou cidades. Substantivos comuns, nomes de objetos ou animais. Agora tem uma coisa. Em português, assim como no latim, nós temos os substantivos masculinos e femininos. Isaac é masculino. Maria é feminino. Em latim, como nós diferenciamos um masculino de um feminino? Eu explico. Em latim, toda palavra que acabar em us, nós vimos lá mínimos, Flávios, Iúlios, Fílios, Rufus, Corintos, Cândidos, Mus, um número enorme de substantivos acabados em us, quase todos, a grande maioria é masculina. E os femininos, por sua vez, acabam em a. Flávia, Lepidina, Vibriça, Vindolanda, todos femininos. Como agora que eu faço para colocar o meu nome em latim? Boa parte dos nomes do português vieram do latim. Então, eu vou dar aqui uma série de exemplos. Danilo, como que é em latim? Danilo, em latim, é Danilus. Você percebe que eu apenas adicionei um us no final da palavra. Outro exemplo, Filipe. Filipe, em latim, é Filipus. Eu apenas adicionei o final. Outro exemplo, Carlos. Em latim, Carlus. Apenas adicionando esse final da palavra. Mais um exemplo para você. Marcos. Em latim, Marcus. Adicionei apenas esse us. Mas, tem um porém. Temos muitos nomes em português que vêm do hebraico, que acabam em el. Miguel, Samuel, Rafael, Emanuel, são todos nomes que acabam em el. E aí, como que fica? Vai ficar Miguelos? Rafaelos? Não. O nome que acaba em el, que vem do hebraico, em latim, ele vai adicionar um is. Miguel, por exemplo, vai ficar Miquelis. Samuel, Samuelis. Daniel, Danielis. Temos poucos exemplos de nomes que mudam em latim. Por exemplo, Luiz. Luiz é em português. Como que ficaria Luiz em latim? Ludovicus. Sim, Ludovicus é Luiz em latim. Agora, como que ficaria Miguel em latim? Miquel fica Michelis. Como que se escreve Michelis? Michaelis. Mas pronúncia Michelis. João. João não acaba em el, mas mesmo assim não acaba em us. Por exemplo, João Evangelista. Em latim, São João é Sanctus Ioannes. Iohannes, escrevendo com H. E por que isso? Porque é um nome hebraico. Não acaba em el, mas é hebraico. E você? Como ficaria o seu nome em latim? Envia depois no meu direct do Instagram, por favor.
Veremos agora uma parte muito importante do nosso estudo em latim, que é a parte da história. As notícias de Roma, do livro, é como se fosse um jornal que vai nos atualizando sobre o que está acontecendo na época. Vale a pena especificar que, quando nós vemos AC ou DC no latim, muitas vezes nem é necessário ser no latim, mas em história principalmente, AC significa antes de Cristo e DC depois de Cristo. Como assim? O nascimento de Jesus Cristo foi o maior milagre da face da terra. Foi um acontecimento inédito, que não pode ser repetido novamente. Então, para especificar melhor a cronologia das coisas, conforme os fatos foram se desenrolando, a história se divide em antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, e depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Então, entre 55 e 54 antes de Cristo, ou seja, 55 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Júlio César vai até a Bretanha. Só que ele não fica lá muito tempo. Ele apenas descobre a Bretanha para o mundo conhecido. No ano 0. Como assim ano 0? Ano 0 é o nascimento de Cristo. Cristo nasce na província romana da Palestina. Aí é o marco da história. Antes de Cristo, depois de Cristo. 43 depois de Cristo. O imperador romano Cláudio invade e conquista a Bretanha. 66 depois de Cristo. A rainha celta, ou seja, a rainha da Bretanha, dos bretões, Boudica, se rebela, queima Londres. Sim, Londres já existia na época sob outro nome, mas ela é derrotada. Agora aqui a parte que estamos vendo. Mais ou menos 100 anos depois de Cristo, Flávio e sua família estão morando em Vindolanda. Ou seja, o contexto histórico da história que estamos vendo neste livro é de final do 1º século e início do 2º. E 122 depois de Cristo, como eu disse, o imperador Adriano constrói uma muralha ao norte da Bretanha, para que o império seja protegido das invasões dos bárbaros, que viviam mais ao norte ainda. Muito bem. Na próxima página nós vemos que a Lepidina recebe uma carta. A carta no Império Romano era algo muito difícil de chegar ao destinatário. Por quê? Primeiro que não existia papel. Então já tem uma dificuldade. O papiro só existia no Egito. Então onde os romanos escreviam? Os romanos escreviam em tábuas de pedra. Nessas tábuas eles pegavam uma caneta de metal, mergulhavam em tinta e escreviam. A Lepidina recebe uma carta de uma amiga e essa amiga diz o seguinte: Caríssima Lepidina, idus septembres veni ad diem Natalem meum, vale soror anima mea. Cláudia. Repita, por favor, e leia a carta que eu acabei de ler. Muito bem. Se teve dificuldade na pronúncia, volta um pouquinho e me escute dizendo. Como fica a tradução dessa carta? Caríssima. Caríssima nós vemos ali no vocabulário abaixo, que significa querida. Então, querida Lepidina, idus septembres. Dia 11 de setembro, veni não temos a tradução aqui, mas veni significa venha. Estou chamando, venha ao meu aniversário. Dia Natalem, dia natalício, dia do meu aniversário. Vale é uma despedida, muito bem? Então, vale pode significar
adeus, tchau, até mais. Soror anima mea. Vale, adeus. Soror, irmã. Anima mea, minha alma. Assinado, Cláudia. Por favor, eu lerei as palavras para ajudar em latim e você repita em latim e traduza em português. Caríssima. Idus. Dien Natalem. Soror. Anima. Na próxima página nós vemos que Lepidina foi à festa. E na festa ela chega cumprimentando Cláudia. Salve, Cláudia! Salvete homines! O que significa tudo isso? Salve é uma expressão de saudação ou despedida, que é utilizada, era e ainda é utilizada, para pessoas próximas. Como assim pessoas próximas? Família, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, pessoas que você encontra na rua. E por ser uma saudação de despedida, ela não tem o significado exato. Neste caso, salve Cláudia. O que significa? Olá, Cláudia. Salvete homines. Salvete é o plural da saudação. Como assim plural da saudação? É diferente se eu dizer olá, Daniel. É diferente de eu falar, por exemplo, olá, pessoal. A saudação não muda, mas o número singular plural, esse muda. Omnes significa todos. Por isso, por exemplo, que é onipotente. Onipotente, por exemplo, é uma variação de omnipotentem, que significa detém aquele que tem todo o poder. Aquele que pode tudo. Mas voltando aqui para a aula. Salve, oi, olá, tchau, adeus. Salvete, olá a todos, tchau a todos. Como eu disse, ele é diferente de ave. O que significa ave? Ave significa a mesma coisa que salve. Mas qual é a função do ave? O ave, ele é utilizado para pessoas mais importantes. Por exemplo, um rei, um imperador, um funcionário público, um atleta, os pais, Deus, a Virgem Maria. Como nós fizemos Ave Maria, nós estamos cumprimentando a Virgem Maria com uma saudação digna e própria dela. Relembrando, salve, pessoas próximas. Ave, pessoas mais importantes. Quadrinho 2. Salve Rufe. Lembrando que sempre que eu terminar de ler, eu peço que você leia em voz alta em latim, de acordo com a minha pronúncia. Salve Rufe. Olá, Rufo. Rufus, Rufo, traduza como você desejar. Quadrinho 3. Expectatissimus es. Veni, donum tibi habeo. Traduza para mim. E repita, por favor. Muito bem. Expectatissimus. Muito bem-vindo. Ou seja, tu és, o verbo és, muito bem-vindo. Veni, donum tibi habeo. Venha, eu tenho um presente para você. Quadrinho 4. Et donum tibi habeo. Felix dies tibi sit. Repita. E eu tenho um presente para você. Feliz aniversário. Felix dies tibi sit literalmente significa que você tenha um dia feliz, que seu dia seja feliz,
Mas, quando é em um aniversário, essa expressão, essa frase se torna a expressão mais vulgar, feliz aniversário. Quadrinho 5. Gratias tibi ago, quam pulcrum est, sed quid est. Repita comigo. Pulcrum. Pulcrum. Por quê? CH, lembra que AE se pronuncia E. É um exemplo. CH em latim é K. É um som de K. Então não é pulchrum. É pulcrum. Tá bem? Releia a frase. Muito obrigado. Como é belo. Pulcrum é belo, lindo, bonito. Mas o que é? Quadrinho 6. Medusa est. Sed quis medusa est? Medusa famosa est. Considite homines. Olhem. Repita, por favor, o quadrinho 6. É Medusa. Mas quem é Medusa? Medusa é famosa. Sentem-se todos. Era uma vez. Olhem significa era uma vez. Nas palavras para ajudar da próxima página, eu vou novamente ler em latim e você repita, por favor, a palavra em latim e depois a traduza. Salve. Salvete. Omnes. Expectatissimus. Donum. Tibi. Abeo. Felix dies tibi sit. Gratias tibi ago. Quam pulcrum. Sed quid famosa considite olim. Nós vemos agora aqui, a partir deste pequeno comentário abaixo das palavras para ajudar, que Cláudia está contando aos seus convidados um mito grego. Agora eu te faço uma pergunta. Por que a Cláudia, que está no Império Romano, está contando uma história da Grécia? Eu respondo. Quando o Império Romano estava em uma fase de expansão, e eles chegam até a Grécia, eles conquistam a Grécia, o Império Romano era um pouco rude. Rude no sentido de ignorante, não de bárbaro. Um pouco rude. E quando eles se deparam com a filosofia grega, com as histórias gregas, eles pensam assim, meu Deus, isso aqui é muito ótimo, é muito perfeito para ser verdade. Então o que eles fazem? Eles pegam os filhos dos gregos, levam para Roma, e os filhos dos gregos ensinam os filhos dos nobres romanos. Quando eles ensinam os filhos dos nobres romanos, os romanos matam 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Eles resolvem o problema da ignorância, porque os gregos agora estão sendo os seus professores, e os gregos não vão mais poder invadir Roma, porque os filhos deles estão em Roma. Então eles resolvem 2 problemas de uma vez. Perseu e Medusa. Muito tempo atrás, na Grécia, vivia uma moça chamada Medusa, que era linda, mas orgulhosa e cruel. Ela irritou os deuses, e para puni-la, eles a transformaram em um monstro.
Seu lindo cabelo ganhou vida, um emaranhado ninho de cobras sibilantes. Seu rosto tornou-se tão feio que quem quer que olhasse para ela se transformava em pedra. Cheia de ódio e amargura, ela espalhou terror sobre aquele lugar. Muitos homens tentaram derrotar a monstruosa Medusa, mas todos falharam. Longe dali, um herói chamado Perseu jurou matar Medusa e se lançou bravamente nessa missão quase impossível. Por sorte, os deuses o ajudaram. Eles lhe emprestaram sandálias aladas, uma foice mágica e um escudo brilhante de bronze. Perseu voou por dias até alcançar o esconderijo de Medusa. Ele a encontrou dormindo profundamente, cercada de estátuas de pedra de homens aterrorizados. Olhando apenas para o reflexo de Medusa em seu escudo, Perseu cortou sua cabeça e voou de volta para sua casa. Um breve comentário. Nós, que somos cristãos, sabemos que existe apenas um único Deus, a Santíssima Trindade. Só que antes do cristianismo chegar, o homem, corrompido pelo pecado original, buscava a verdade. Ele olhava para a criação e falava assim, não, alguém criou tudo isso. E a partir daí ele passou a denominar como deuses criaturas imaginárias que o homem cria que eram deuses, antes de Jesus Cristo chegar e trazer a revelação. Então nós vemos aí os deuses gregos, romanos, etc. Nenhum existe. Por exemplo, a própria história da Medusa é apenas um mito, não existe. Mas, por trás de cada mito grego, nós temos um valor por trás, um valor escondido. Nesse valor, nessa história de Perseu e Medusa, nós temos a determinação, a coragem, a bravura. E um segundo complemento, Medusa era uma górgona. O que é uma górgona? Uma mulher com cabelo de serpente que era tão feia, como a história nos diz, que quem quer que a olhasse se transformava em pedra. Muito bem, palavras para lembrar. Sum, eu sou, estou. Es, você, tu és ou tu estás. Sumus, nós somos, nós estamos. Estes, vós sois, vós estáis. Considite, sentem-se. Homines, todos. Quis, quem. Quid, o que. Salve, oi, para uma pessoa. Salvete, oi, para mais de uma pessoa. Muito bem, nós paramos por aqui hoje e eu tentarei ao final de toda a aula contar uma curiosidade sobre o latim. Na aula de hoje, por que é língua latina? Por que é latim? Roma é a cidade habitada mais antiga do mundo, que ainda existe. Roma foi fundada há quase 3.000 anos. E ela foi fundada na região do Lácio. Por exemplo, você que está me assistindo, se gosta de futebol, sabe que existe um time de futebol italiano chamado Lazio. Porque Lazio é aquele que está na região do Lácio. Portanto, se a língua é falada em Roma e Roma fica na região de Lácio, então é uma língua lacina, latina. É o Lácio em latim, Lácio é Lácio. Então aquele que mora naquela região, que fala a língua de Lácio, é latino. Entendeu? Eu encerro essa aula de hoje em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Encontro você no nosso próximo encontro. Salve Maria, até mais. Tchau, tchau.